Queridas irmãs, que bom estar aqui com vocês. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Agradeço também à irmã Auristela pelo convite realizado para estar aqui nesta noite. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para você. Você já recebeu alguma coisa de graça? E aí? Você deu o valor que você recebeu de graça? Você recebeu sem merecer, recebeu sem pagar. Foi assim? E você já deu a alguém alguma coisa de graça, sem cobrar? Acredito que sim, não é? Realmente, como é bom a gente ter esse momento de compartilhar bênçãos ao nosso próximo, dar de graça e receber de graça. Mas depois eu quero comentar mais um pouquinho sobre isso. Eu quero dizer para os irmãos que foi dado para mim o tema da Convenção Batista Brasileira para hoje à noite. O tema é compartilhando graça e misericórdia. E a divisa se encontra em 2 João. É uma carta pequena, só tem menos de 300 palavras. O 2 João, a segunda carta de João e a terceira são cartas bem pequenas. E eu vou ler o versículo que se encontra, então, a nossa divisa é em 2 João 1, versículo 3, que diz assim: que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Eu vou ler mais uma vez e nós vamos fazer um estudo sobre este versículo, que é a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Eu quero agora orar ao Senhor. Pai Santo, obrigada, Senhor, por este momento. Quero te pedir, Senhor, que eu possa ser usada por ti, usar as palavras necessárias, Senhor, que eu possa falar menos de mim, mais de ti, Senhor. Que a tua mensagem seja transmitida. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, vejam bem, eu gostaria de, antes de iniciar a falar sobre o tema e a divisa, fazer um contexto, apresentar um contexto desta carta. O apóstolo João escreveu esta carta para advertir sobre os falsos mestres. Parece que não é só hoje não, viu? Antigamente também tinha esses falsos mestres, os gnósticos. Eles duvidavam, eles não acreditavam, aliás, na divindade de Jesus Cristo. Se não acreditavam na divindade, não acreditavam também na obra de salvação que Jesus Cristo realizou. Então, o objetivo desta carta, veja bem, o objetivo desta carta era, sim, falar da verdade do Evangelho, falar de Jesus Cristo. E era também praticar esse Evangelho e evitar que o Evangelho ficasse esquecido ou fosse negligenciado. Era viver o Evangelho. Porque esses falsos mestres estavam influenciando lá na Ásia Menor, hoje conhecida como Turquia. E algumas igrejas estavam sendo influenciadas, como a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto e a igreja de Laodiceia, que nós já conhecemos, não é, no Novo Testamento. Então veja bem, o apóstolo João se preocupa bastante com esses falsos mestres. Então, enfim, João diz assim: evite tudo que contraria a doutrina de Cristo. Evite tudo para permanecer na verdade. Aí é quando ele fala, não é, que nós temos, ele saúda o povo, graça, misericórdia e paz. O apóstolo Paulo, normalmente ele
ele saudava o povo graça e paz. A parte de Jesus Cristo, a parte do Senhor nosso Deus. Já o apóstolo João, ele saudou assim, graça, misericórdia e paz. Então eu gostaria de pensar um pouquinho sobre a palavra graça. Graça, aquilo que eu falei de início, né? Você dá de graça, você dá sem a pessoa merecer. Sem você merecer, você recebe alguma coisa. Então, graça é favor que se dispensa ou se recebe, é mercê, é dádiva, é um presente. E ainda é um dom que Deus concede aos homens e os torna capazes de alcançar a salvação. Graça é um favor que não foi merecido. Foi de graça, quer dizer, foi seu merecer. Aí veja bem, é algo dado sem merecimento. Foi assim que Deus nos deu Jesus, seu Filho amado, para morrer por nós e assim alcançarmos salvação e vida eterna. É assim que nós devemos também viver. Se Deus age assim conosco, nós devemos agir assim com o nosso próximo também. Devemos viver dispensando favor, mesmo que aqueles que não merecem. Às vezes até em casa, né? Um filho tão rebelde ali, de repente. Não é? E a gente tem que realmente demonstrar graça, amor por aquela pessoa, não é? Jesus Cristo afirmou assim, de graça recebeste, de graça dai. Isso em Mateus 10, 8. Então nós temos muito a dar. Mas a segunda parte que eu quero destacar aqui, quando ele fala graça, misericórdia e paz. Misericórdia é outra palavra encontrada nesta saudação. E a misericórdia é perdoar alguém pelos simples atos de bondade. A pessoa não merece perdão, mas você perdoa. É você perdoar sem o outro merecer. Difícil, né? Mas misericórdia é Deus não nos castigando. Deus não nos castiga, mesmo que nós mereçamos com nossos pecados. Graça é Deus nos abençoando, apesar de não merecer. O salmista diz, a tua graça é melhor do que a vida. É o Salmo 63, 3. E finalmente, graça, misericórdia e paz. Se eu vivo na graça, se eu vivo com misericórdia, eu posso assim obter paz. Eu vivo numa paz, numa vida tranquila, numa vida realmente em que a gente possa sentir assim, que não existe assim confronto também, não é? Uma vida realmente de graça, misericórdia e paz. O Mário Wisby, o comentarista bíblico, ele diz o seguinte, quando recebemos graça e misericórdia de Deus, experimentamos a paz. E se eu dou para as outras pessoas graça e misericórdia, eu vivo em paz com as outras pessoas. Porém, o apóstolo Paulo, ao afirmar graça, misericórdia e paz, ele fala assim, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai. Então ele afirma que Deus é Pai, mas ele quer mesmo também afirmar que Jesus Cristo é o Filho de Deus Pai. Por isso ele queria contrariar, queria afirmar, não é? Ele queria assim dizer, eles pensam assim, não. Jesus Cristo é Deus Pai, é Deus Filho. Então, existe o Deus Pai, existe o Deus Filho. Então, ele afirma que a importância de Deus Pai, associado à ideia do Deus Filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele afirmou, eu e o Pai somos um. Os falsos profetas negavam essa divindade de Cristo. Então, vejam bem, eles não acreditavam. E eu gostaria agora de já ir para a conclusão, porque o apóstolo João afirma assim, né, nessa divisa, ele afirma graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, estejam conosco em verdade e em amor. Para que tudo isso aconteça, eu tenho que viver em verdade, viver em amor.
Aí veja bem, viver em verdade e viver em amor. Eu gostaria assim de comentar com vocês. A minha vida tem sido uma vida em verdade. Eu tenho vivido em amor. Se eu quero compartilhar graça e misericórdia, eu tenho que viver em verdade e amor. Jesus Cristo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ele mesmo afirmou que ele é a verdade. Esta verdade que ele está falando aqui é a verdade pregada pelos apóstolos, que Jesus Cristo é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade. Eu creio, eu sei que você crê também. Jesus Cristo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E vamos afirmar isso para as pessoas que estão ao nosso redor. O pastor Fausto Vasconcelos, quando pregou sobre esse tema, ele comentou que um pastor conversou com ele, um outro pastor norte-americano. Como seria se o mundo, se você vivesse na verdade? Como seria se você vivesse na verdade? E eu pensei o seguinte: como seria se a gente vivesse sempre na mentira? A gente viveria em trevas, né? Viveria em trevas. Porque o pai da mentira é o Satanás. Devemos viver sim em verdade. Aí nós vamos viver em comunhão com Deus, em comunhão com o próximo, porque ninguém gosta de pessoas mentirosas, de pessoas falsas. E o segundo princípio é viver em verdade, viver em amor. E o apóstolo João é conhecido como o apóstolo do amor. Ele fala no seu evangelho, ele fala nas suas 3 cartas sobre o amor de Deus e o amor ao próximo. Por isso que ele é conhecido como o apóstolo do amor. Então o amor é indispensável à vida cristã. E só podemos viver na graça, na misericórdia, se o nosso coração estiver cheio de amor. Aí eu lembro da parábola do filho pródigo, não é? Quanto amor da parte de Deus ali recebendo o filho. A parábola que fala que aquele filho foi embora e voltou, e quanto amor ali recebendo aquele filho perdido. Mas eu quero deixar um desafio para você hoje, um desafio também para mim. Primeiro, vamos compartilhar graça e misericórdia em nosso viver? Vamos compartilhar? Não só para mim. Deus me dá graça e misericórdia, mas vamos compartilhar com as pessoas? Segundo desafio, vamos viver em verdade e amor? Sim, eu preciso viver em verdade e amor. Eu quero viver. Eu sei que você quer viver em verdade e amor. Terceiro desafio, vamos deixar Cristo transformar nossas vidas? Sim, mas eu já sou salva, mas Ele quer ser Senhor de nossas vidas, Ele quer transformar nossas vidas mais e mais, Ele quer agir em nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos ser assim, agentes da graça de Deus. Agentes da graça de Deus, onde nós vivemos, no nosso lar. Devemos ser agentes da graça de Deus na igreja, na MCM, com os nossos vizinhos, no trabalho, agentes da graça de Deus, em qualquer lugar. Agindo sempre com verdade e amor. É o meu esforço que eu quero fazer nesse dia a dia. Eu sei que você quer se esforçar para isso. É o nosso desafio. Sejamos pessoas misericordiosas, pois Deus tem sido misericordioso conosco. Sejamos pessoas misericordiosas. Vamos viver com graça, misericórdia e paz. Vamos viver tudo isso em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos viver tudo isso em verdade e amor. Que o Senhor possa assim nos conceder, que possamos ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Que o Senhor Deus assim nos abençoe e nos guarde, a nós e às nossas famílias. Até uma próxima oportunidade.